Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo? E deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Besta, capítulo 12. Durante toda a noite, Lua manteve-se ao lado do pai, os olhos cansados, mas o coração determinado. Sentada ao lado da cama, as mãos constantemente pousadas sobre o peito ou a fronte de Anuel, ela canalizava a magia ancestral aprendida no grimório da mãe, restaurando pouco a pouco os tecidos feridos, as costelas partidas e o sangue que ainda tremia sob o trauma. Não podia devolver o poder que ele havia lhe dado. Esse estava agora impregnado em sua alma, moldando quem ela era e quem precisava ser. Mas podia fortalecê-lo com tudo que restava no corpo dele. Podia, ao menos, reerguê-lo. Lá fora, o dia começava a nascer com delicadeza. Os primeiros raios de sol filtravam-se entre as folhas dos galhos retorcidos das árvores ao redor da casa, projetando sombras móveis nas paredes da sala. A bruma que pairava rente ao chão dissipava-se devagar, como se não quisesse abandonar completamente o mundo que habitava. Lord Noct só retornou quando a luz já atingia o céu de um azul mais claro. Seus passos eram firmes e seu corpo totalmente curado. Os ferimentos profundos da batalha anterior haviam desaparecido. Com um certo ar de despreocupação, trazia nos braços um cervo esviscerado, o sangue ainda quente escorrendo pelos dedos. Era o café da manhã. Encontrei esse infeliz espiando pela encosta, comentou ao deixar o corpo do animal sobre a mesa de madeira que Lua já havia limpado. Lua assentiu com um leve sorriso, aceitando a carcaça e começando com habilidade a retirar-lhe o couro. Suas mãos eram firmes, acostumadas ao trabalho duro. O cheiro da carne crua se misturava ao das ervas secas e especiarias que ela separava com cuidado. Alecrim, alho, pimenta vermelha moída e um punhado de sal negro que achou entre os mantimentos da casa. Enquanto isso, Noct recolhia a lenha ao redor da clareira e alimentava o fogo. Em pouco tempo, a carne já assava sobre as brasas. O aroma quente e condimentado espalhava-se pela casa, encharcando as paredes com lembranças esquecidas de tempos de paz. Dentro do quarto, o cheiro e o calor despertaram Anuel. Ele abriu os olhos devagar, como quem teme acordar em pesadelo. Por um instante não reconheceu o teto acima de si. Não era a floresta úmida, nem as árvores do cativeiro, tampouco os grilhões mágicos. Era madeira, macia, aconchegante e familiar. Aos poucos, memórias voltaram como folhas ao vento se reorganizando. A quebra das runas, a luz violeta, a filha. Lágrimas silenciosas escorreram pelos cantos dos olhos cansados. Pela primeira vez em muito tempo, ele chorava não por dor, mas por liberdade. Moveu o corpo com cuidado e, para sua surpresa, não sentiu dor. A pele antes marcada por símbolos malignos agora era apenas pele. E estava vestido. Alguém pensara nisso. Aos pés da cama, um par de botas o aguardavam, limpas e polidas. Ele calçou as botas e respirou fundo e seguiu o cheiro da comida. Aproximando-se da cozinha, escutou vozes. A primeira era grave e serena, Lord Noct. A outra, por um momento seu coração disparou. A entonação, o modo como falava, o calor na voz. Era como ouvir sua esposa outra vez. Mas não era ela. Era a Lua, sua menina. Encostou-se na soleira da porta e observou. Lua estava agachada junto ao fogo, assando pedaços do cervo, os cabelos presos em uma trança amarrada com a tira de couro.
as mãos habilidosas girando a carne e jogando mais ervas. Noct a observava com leve curiosidade e então perguntou: por que não usou magia para preparar isso? Seria mais rápido. Você e seu pai devem estar famintos. Lua não se virou, continuou mexendo a carne e respondeu com suavidade: entre os muitos ensinamentos do Grimório de minha mãe, há um conselho que ela marcou por de grande importância. Naquele instante, a voz de Anuel, firme, quebrou o silêncio da porta. Nunca usar magia para os afazeres da vida, porque os afazeres da vida já têm sua própria magia. Lua girou rapidamente, os olhos se iluminando ao vê-lo de pé, inteiro, com um brilho suave de vida no rosto cansado. Ela sorriu como há muito tempo não sorria. Não com os lábios, mas com a alma inteira. Ela correu até ele e o abraçou forte. Ele a apertou contra o peito com um suspiro entrecortado. Você cresceu tanto, minha lua, sussurrou com a voz embargada. Lord Noct desviou o olhar, respeitando aquele momento, e foi até o fogo para virar a carne. Apesar de sua natureza sombria, havia algo de caloroso em estar ali junto deles. E por um breve instante, aquela casa perdida em meio à vasta clareira pareceu o centro mais seguro do mundo. Mas a sombra de Lady Anastácia ainda os espreitava, e o dia que nascia traria decisões. Tinha que trazer. Lady Anastácia não despertou naquele dia. Seu corpo esgotado e trêmulo jazia inerte sobre a cama de peles de ovelha, amontoadas sobre uma pedra fria na escuridão da floresta. A poderosa magia que havia conjurado para dominar o espírito de Anuel, para controlar sua vontade e moldá-lo como fera, havia sido concebida para um uso lento e gradual. No entanto, quando a maldição foi quebrada e devolvida a ela de forma concentrada, como uma lança mágica invertida cravada em seu próprio peito, o impacto foi devastador. Seu corpo sucumbiu ao colapso, e quando enfim se deitou para repousar, não teve forças para despertar. Ainda assim, a magia antiga e densa que envolvia a Floresta Negra onde morava permanecia ativa, formando uma barreira natural que a protegia mesmo inconsciente. Enquanto isso, na casa escondida na vasta clareira, o sol da manhã atravessava com delicadeza os galhos altos e as folhas orvalhadas, pintando o interior com uma luz tênue e dourada. A lareira ainda estalava e o cheiro de carne assada pairava suave no ar, misturado às ervas amargas e ao calor humano que há muito tempo não aquecia aquele lugar. Após terminarem a refeição, os três se sentaram ao redor do fogo. Lua permanecia silenciosa, ainda atenta ao pai, enquanto Anuel, agora mais recuperado, observava o homem que os havia ajudado a recuperar a liberdade. Seus olhos se estreitaram de leve e, com a voz rouca pelo tempo de cativeiro, perguntou: já conheci vários Upir em minha vida, mas você de longe é o mais diferente deles. Que tipo de Upir você é? Lord Noct, que havia acabado de beber uma caneca de água, repousou a madeira sobre a mesa com suavidade, respirou fundo como quem folheia lembranças antigas e apoiou os cotovelos sobre os joelhos, fitando as brasas enquanto falava. Nem sempre fui um Upir, e também não morri para me tornar um. Seus olhos agora de um azul profundo brilharam, refletindo o fogo. Eu vivia em uma aldeia afastada de qualquer cidade próxima. Vivíamos como gente simples, plantávamos, colhíamos, cuidávamos dos nossos poucos animais e venerávamos a natureza, não como as bruxas fazem, com rituais e círculos, mas de uma forma simples e devota. Afinal, era dela que tirávamos nosso sustento. Ele fez uma breve pausa, como se sentisse o cheiro daquela terra antiga, e continuou. Um dia, várias carruagens suntuosas chegaram, todas marcadas com o símbolo da igreja. Vieram com a ordem de um rei que nem sabíamos quem era. Nos obrigaram a construir uma igreja e, de um dia para o outro,
Nossa vida passou a ser chamada de heresia. Minha mãe foi queimada viva porque fazia chás. Outras mulheres, por olhar torto, por falar alto, por questionar. Todas foram chamadas de bruxas. Passamos a viver com medo até de respirar. Lua baixou os olhos, sentindo a dor daquelas palavras reverberarem em sua própria história. E Noct continuou. Um ano depois disso, o mago que não era da vila se revoltou. Uniu-se aos poucos rebeldes que restavam e juntos expulsaram os invasores. Queimaram aquela construção, aquela prisão vestida de santidade. Retomamos nossa vida e eu era só um adolescente. E como não tinha mais ninguém, o mago me acolheu. Passou a viver conosco e me ensinou muitas coisas. A voz de Noct se tornava mais baixa e quase reverente. Até que os inquisidores vieram, ocultos nas sombras da floresta, armados com espadas e bestas. Cercaram nossa vila e dessa vez não vieram para conversar. A intenção era matar todos que se recusassem a se ajoelhar diante da cruz. O silêncio se espalhou pela clareira. O fogo estalava baixo e o vento suspirava entre as árvores. Noct continuou. Eu estava na floresta colhendo ervas e raízes para o mago. O dia ainda nascia e a bruma matinal dançava entre as árvores como um véu silencioso. Os galhos úmidos pingavam orvalho e os pássaros começavam seus primeiros cantos, sons que logo se tornariam ecos distantes do horror que viria. Fui o primeiro a vê-los. Antes que pudesse correr para alertar a vila, senti uma mão áspera e firme me agarrar por trás. Era um homem alto, envolto num manto negro repleto de símbolos estranhos. Ele me golpeou com força, usando o cabo da espada, e tudo ficou escuro. Quando despertei, estava nu, deitado no centro de um pentagrama desenhado com sangue fresco, o corpo estendido sobre a terra fria e úmida. Minhas mãos e pés estavam firmemente amarrados a estacas cravadas no solo. Acima de mim, uma lua cheia brilhava e sua luz iluminava o pentagrama onde eu estava. Ao redor, em círculo, figuras encapuzadas seguravam tochas que tremeluziam na penumbra da clareira. Um deles se abaixou próximo ao meu rosto e me deu um tapa e gritou com ódio nos olhos. Acorde, bruxo maldito! Tentei não demonstrar o pânico que explodia dentro de mim. Permaneci calado, mas minha mente fervia com imagens da minha mãe queimando viva. Os gritos dela ainda vibrando em minha memória como um sino fúnebre. Eu sabia. O que fariam comigo seria ainda pior. Um outro encapuzado com um manto vermelho bordado em símbolos dourados se aproximou e falou alto para que todos ouvissem. Deve estar se perguntando por que está aqui. Nós vamos purificar seus pecados, bruxo. Ele ordenou que trouxessem os objetos para o ritual. 2 homens retornaram com facas curvas de cabo em forma de cruz e um jarro com o pó branco. Naquele instante, meu instinto gritou. Lutei contra as amarras, mas era inútil. Eles começaram a entalhar minha pele, disse Noct com a voz tensa, os olhos fixos em um ponto distante como se ainda sentisse o frio das lâminas. A primeira marca foi feita no centro do meu peito, uma espécie de selo, rodeado de linhas que irradiavam como raízes malignas. Depois vieram as palavras rúnicas talhadas uma a uma, por todo o meu corpo. A dor era tão insuportável que deixei de reconhecer os gritos que saíam da minha própria boca. Ele apertou os punhos, os nós dos dedos brancos. Quando meu corpo já estava um mapa de feridas e sangue, eles começaram a espalhar o pó branco em cima das marcas. Esfregavam com força, garantindo que cada ferida absorvesse aquela substância amaldiçoada. Foi como se meu corpo inteiro tivesse sido incendiado por dentro. Eu gritava, me contorcia e ainda assim eles continuavam. O silêncio recaiu novamente sobre a clareira. Lua e Anuel o observavam com pesar.
Ela se perguntava como um ser poderia suportar tamanho sofrimento e ainda assim carregar em si tanta calma e tanta estratégia. Lord Noct, sem perceber, havia passado os dedos sobre a marca antiga que ainda carregava no peito, agora parcialmente escondida sob as roupas que usava. Era um lembrete de quem ele fora e do monstro que haviam tentado forjar. Mas ele não tinha se quebrado, ele tinha se transformado. Eles não me mataram, queriam me usar, mas algo deu errado, ou talvez certo demais. A magia deles despertou algo em mim, algo que eles não conseguiram controlar. Ali naquela manhã silenciosa, Lua finalmente entendeu. Lord Noct não era apenas uma criatura da noite. Ele era uma força moldada pela dor, alimentada pela injustiça e guiada por um propósito mais antigo do que a vingança. Quando a tortura terminou, continuou Noct, sua voz agora mais rouca, como se cada palavra nascesse de uma ferida antiga. O líder, aquele de manto e capuz vermelho, ajoelhou-se ao meu lado. A luz tênue da lua filtrava-se entre as árvores da vasta clareira, tocando meu corpo coberto de sangue, como um juízo silencioso da natureza. Ele riscou o sinal da cruz em minha testa com sangue e murmurou: "Eu te absolvo de seus pecados." Ao redor, os homens encapuzados começaram a entoar um cântico em uma língua que eu não conhecia, gutural e grave, como se chamassem algo do fundo da terra. O líder ergueu-se por um instante e depois deixou o manto cair. Estava nu, deitou-se sobre mim como um carrasco piedoso, abriu a boca e então eu soube o que ele era. Duas longas presas se destacaram entre os dentes. Não houve pausa. Senti o estalar da pele sendo perfurada e um calor lacinante espalhar-se pelo meu pescoço. A música ao redor cresceu, abafando meus gritos. A dor percorreu cada centímetro do meu corpo, me levando direto à escuridão. Quando despertei, a manhã já envolvia a floresta. Mas eu já não era o mesmo rapaz. Um manto azul escuro com um capuz cobria meu corpo. E eu marchava ao lado deles, sua arma viva. O líder me ordenou que retornasse à vila e matasse o mago e toda a resistência, e eu obedeci. Mas minha alma não havia sido purificada, tampouco enviada ao céu como ele prometera. Eu sentia o peso do poder dele sobre mim. O ódio ardia dentro de mim, mas meu corpo se movia conforme sua vontade. Quando alcançamos a vila, foi como um furacão de destruição. Amigos, vizinhos, pessoas que me viram crescer, morreram pelas minhas mãos. Rasguei, dilacerei, decapitei. Cada passo deixava um rastro de sangue e agonia. E então, em um impulso que nem eu mesmo compreendi, arranquei o manto. Meu corpo, coberto por marcas rúnicas, brilhava como se esculpido em cinzas vivas. O sangue das feridas ainda escorria. Minha pele agora pálida como a morte. Meus cabelos brancos como a neve esvoaçavam sozinhos ao redor da minha cabeça. Minhas mãos haviam se transformado em garras afiadas. Minhas presas eram longas e meus olhos vermelhos como brasas, com pupilas verticais de uma besta sanguinária. O sol, para a surpresa de todos, inclusive do próprio líder, não me consumia. Foi então que vi o mago e lancei-me sobre ele. Estava preparado para matá-lo, mas ele mesmo à beira da morte segurou meu rosto com firmeza e disse olhando nos meus olhos: "Eu te liberto do poder dele, que o feitiço se vire contra o feiticeiro." Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, como um vidro trincado cedendo à pressão. O véu de poder que me mantinha cativo se desfez. Meus olhos, meu corpo, tudo agora me pertencia de novo. Pela primeira vez desde o ritual, eu era livre. E não hesitei. Avancei sobre o líder. Não houve tempo para defesa, para gritos ou orações. Rasguei sua garganta com as garras até arrancar-lhe a cabeça.
Cego de ódio, eu não parei. Dei a cada um daqueles monges uma morte mais cruel do que jamais poderiam ter imaginado. A clareira ficou em silêncio por alguns instantes. Apenas o som dos pássaros retornando à floresta quebrava o horror recém-passado. Lua, ouvindo aquela história, sentiu o peso das escolhas, da dor e da sobrevivência. Anuel permanecia em silêncio, respeitando o relato com o olhar preso ao fogo. E Lord Noct, por um breve momento, não parecia mais uma criatura das sombras, mas um homem marcado, sobrevivente de algo monstruoso, moldado não por ódio, mas por lembranças e propósitos. Eu fugi da vila, continuou. Não havia mais lugar para mim ali. Meus pés seguiam sem rumo pela floresta, campos abandonados e trilhas esquecidas, sempre evitando os olhos dos homens. A cada noite os rostos daqueles que matei me visitavam em sonho. E a cada amanhecer, a culpa era uma companheira mais próxima que minha própria sombra. Andei por semanas, talvez meses. Já não contava os dias. Meu corpo resistia mesmo quando o cansaço o dobrava. Dormia em cavernas, em galhos, sob a chuva ou ao relento. Os animais me temiam. Os humanos, quando cruzavam meu caminho, desviavam com pressa ou lançavam orações sussurradas. Eu não sabia o que eu era, só sabia o que eu havia feito. Foi em uma tarde fria, o céu coberto de nuvens cinzentas, que encontrei um lugar como nenhum outro. Um mosteiro esculpido numa encosta de pedra, isolado de tudo, como se a própria montanha o tivesse engolido e o devolvido à força. Era silencioso, com marcas de destruição por todos os lados, como se uma tempestade tivesse passado por ali. Partes das paredes estavam ruídas, as escadarias tomadas por trepadeiras e os vitrais quebrados deixavam passar uma luz difusa quase sagrada. Havia apenas um homem ali, um monge solitário de cabelos grisalhos e olhos serenos. Ele me viu com minha pele pálida, meus olhos rubros, minha aparência de predador, e ainda assim me acolheu. Tive medo dele, do hábito escuro, dos cantos religiosos, mas ele não recuou nem me impôs julgamento. Apenas disse: "Você chegou no tempo certo." Soube mais tarde que aquele lugar havia sido tomado por um demônio disfarçado de mulher. A bruxa que levaram até ali não era humana. Ela tentou destruir o mosteiro e ceifou a vida de quase todos os monges. Ele era o único sobrevivente. E ainda assim ofereceu-me pão, água e um lugar para dormir. Ali aprendi que nem todo servo da fé era como aqueles que me criaram com dor. Reconstruímos o mosteiro juntos, pedra por pedra. Ele me ensinou a controlar a sede, a dominar a raiva e, principalmente, a decifrar os símbolos que haviam sido esculpidos em minha carne. Me mostrou um livro antigo, escrito por mãos temerosas e conscientes, que falavam sobre monges negros, servos da igreja treinados em artes obscuras. Usavam rituais esquecidos para criar soldados, monstros como eu, para destruir rebeldes e queimar vilarejos e purificar as terras. O líder deles, o Upi fanático e enlouquecido que criou seu próprio legado de horrores. Eu era uma cópia imperfeita, uma versão moldada à força para obedecer, mas que havia quebrado as amarras. O monge me ensinou tudo o que sei, os selos de conjuração, os rituais de proteção, a disciplina da mente e os limites do corpo. Quando ele morreu, deixei o mosteiro, mas levei comigo tudo que ele me deu. Hoje carrego as marcas que me fizeram nascer como um monstro. Elas me concedem poder, sim, mas um poder que eu uso com responsabilidade. Nunca me alimento de um inocente. Se bebo do sangue de malfeitores, é apenas quando meus ferimentos são profundos demais para sarar sozinho. O símbolo que carrego no peito, uma cruz entre presas, deveria representar submissão à igreja. Mas para mim, é uma lembrança do que fui forçado a ser
e do que lutei para deixar de ser. Noct parou de falar, os olhos fixos na linha do horizonte da clareira, onde a névoa matinal começava a se erguer entre as árvores. O silêncio que se seguiu não era incômodo, era solene. Lua respirava com calma, mas sentia o peso daquela história ecoar em seu coração. Anuel imóvel parecia ter mergulhado nas próprias dores, encontrando em Noct um espelho sombrio daquilo que também fora arrancado dele. Noct então disse num tom baixo, quase como se falasse consigo mesmo: ninguém nasce monstro, mas às vezes o mundo nos molda como um. E sobreviver nem sempre é o mesmo que viver.